Boa noite, boa noite. Vamos aqui começar mais uma live para a gente falar aqui do resumo semanal. Hoje estou tendo que fazer aqui de casa, então a estrutura não está mais adequada não, mas espero que dê para passar todo o conteúdo, que é o mais importante. Espero que vocês gostem. E vamos lá, né? Sem mais delongas. Demorou um pouquinho aqui, porque eu tinha estruturado de uma forma, mas no segundo, na hora que fui começar, acabou a bateria aqui do iPad aqui que eu tinha deixado, então complicou um pouquinho, mas faz parte. Então, sem mais delongas, já vamos começar aqui no cenário internacional, a política internacional dos Estados Unidos. O Biden diz que está preparado para aumentar a guerra comercial com a China, né? Ou então resolver diplomaticamente, né? Ou seja, o que ele está percebendo aí nesse cenário é que ele não vai afrouxar para a China, né? Que a gente está percebendo que ele não vai afrouxar para a China, mas ele também ainda quer tentar ver se que sai de uma forma diplomática, né? Então, igual mais ou menos aconteceu entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte com o Trump, né? E o Xi Jinping. Ainda em relação a essa guerra comercial aí com a China, aconteceu mais alguns movimentos que a Europa, o Reino Unido e o Canadá, né, juntamente com os Estados Unidos, eles anunciaram sanções contra integrantes do governo da China, né, e devido às acusações, né, de violação dos direitos humanos dos muçulmanos lá na província de Xinjiang, né, Xinjiang. E com isso, né, isso aí já mostra um agrupamento da Europa, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos contra a China. A China, por outro lado, aplicou medidas semelhantes contra parlamentares e instituições europeias, né, então contra isso. E, por fim, né, a China se aliou, né, tem se alinhado com a Rússia, né, para poder enfrentar essa guerra comercial, né? Então esse é um ponto aí bem importante, porque já mostra começa a se formar aglomerados para essa guerra comercial que a gente espera que se mantenha apenas em comercial, né? Mas começa a se desenhar um cenário com, com grupos, né? Igual aconteceu no passado. Então vamos ficar de olho, lembrando que na semana passada a gente trouxe, né, que a Rússia já estava preparada para uma guerra fria, né? Então que não aconteceu, né, no passado também. Então vamos ficar bem de olho, eu acho que isso aí vai dar um bom desdobramento nas próximas semanas para a gente ficar ajustando aí, né, e ver o que vai efetivamente acontecer. Passando já para a parte de mercado internacional, né, lá nos Estados Unidos, o Google, o Facebook e o Twitter, eles admitiram ao Congresso que desempenharam papel no ataque ao Capitólio, né? E com isso, né, o Congresso americano, né, na figura da comissão que estava avaliando essa situação, ela informou, né, naquele momento que necessitava-se de ter umas mudanças de regra, né, que as palavras do senador republicano lá que ele disse foram mais ou menos assim: a autorregulação tem que acabar, né? E foi citado vários cenários, inclusive um cenário de uma notícia que tinha sido soltada no New York Times contra o filho do Biden, que as redes sociais acabaram por remover também. Então, tudo isso aí está levando a um novo cenário que provavelmente vai ter um impacto importante, né, um impacto considerável no setor nesse setor que é as redes sociais, né? Eles vão ter uma mudança considerável lá nos Estados Unidos. E na Turquia, né, teve uma troca do comando lá do Banco Central da Turquia, né, e a lira turca caiu violentamente ante o dólar, né, com isso aí favoreceu a demanda por treasuries e bônus europeus e, consequentemente, impulsionou os preços e derrubou os rendimentos. Esse é um ponto assim importantíssimo da gente ver a importância de um Banco Central independente, né, porque a troca
do, banco, do presidente do Banco Central da Turquia ocorreu logo após o aumento da taxa de juros, né, que foi um movimento feito para poder permitir, né, um controle inflacionário que está acontecendo lá. E da mesma forma que a gente fez aqui com o Copom na semana passada, né, e essa semana saiu a ata, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas um Banco Central independente permite que esse tipo de coisa não aconteça, né? E infelizmente aconteceu lá na Turquia e impactou o mundo inteiro, né? Apesar da força da Turquia não ter uma força tão relevante assim, mas foi um cenário que impacta porque gera uma mudança de demanda de um país inteiro, né? Por mais que ele não seja o maior país aí de um centro nem nada, um país inteiro mudando o cenário dele impacta consideravelmente no mundo inteiro, no mundo globalizado que a gente tem hoje, né? Então, ponto para a gente ficar de olho. E por fim, né, no Reino Unido, as vendas no varejo subiram 2,1% em fevereiro, né? Então, mostrando aí um aquecimento lá no Reino Unido. Então, é um bom cenário a gente ver aquecimentos pelo mundo, espalhado pelo mundo, porque direciona, né, consegue direcionar o aquecimento da economia como um todo para que seja possível a gente visualizar o que pode vir a acontecer aqui no Brasil, né? Claro que vai demorar um pouquinho, né? Não é uma coisa imediata, aconteceu lá, acontece aqui, mas pior seria se estivesse tendo um aumento estivesse tendo quedas, né, de vendas no varejo, onde tem vacinações mais avançadas e a situação não melhorando, né? Então, a gente vê situações de melhora, sempre é importante para a gente trazer para o nosso cenário e ver a importância disso. Então, já que a gente já está trazendo para o cenário nacional, falando um pouquinho da política brasileira agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele teve a ação rejeitada no STF para derrubar o toque de recolher adotado pelos governadores. Ação essa que a gente comentou na semana passada, né? E aí o Marco Aurélio rejeitou, né? Já era esperada essa rejeição e, de certa forma, a gente imagina até que a ação foi mais para poder falar que ele está tentando fazer a parte dele. Não acreditava-se muito que poderia seguir em frente, mas de forma única, né? O Marco Aurélio já cancelou a ação, já rejeitou a ação. Ele também fez um discurso em cadeia nacional nessa semana agora, né, a favor das vacinas. O grande ponto aí desse discurso foi a fala dele, que ele conseguiu finalmente fazer uma fala mais ponderada, uma fala voltada para a vacina, né? Então foi um bom discurso, apesar de todos os protestos que aconteceram em volta, né, panelaços espalhados pelo Brasil. Mas foi um bom discurso, vamos ver se efetivamente vai ser na prática, principalmente a parte que ele fala das vacinas chegando no Brasil. O fato é que essa semana a gente teve um aumento considerável de vacinas, um aumento considerável do número de vacinas diárias que estão sendo feitas a cada momento, né? Então, é uma evolução, mas ainda tem muito para andar pela frente aí. E a prova disso, né, a gente vê aí no Poder Data, né, que mostra que, apesar de 55% acharem o trabalho de Bolsonaro regular, bom ou ótimo, né, 48% desaprovam o governo, né? Então, a desaprovação é muito grande, né? Tem outras pesquisas, uma pesquisa da Exame também que mostra que 49% não votariam no Bolsonaro, em hipótese nenhuma. E esse cenário é um cenário bem crítico, né, para quem, se ele estiver pensando em 2022, para as eleições de 2022, mas como a gente está começando a ter um volume de vacinas agora, a gente sabe que a opinião pública muda consideravelmente com o andar das coisas, né? Então, temos que aguardar para ver o que vai desenrolar, se ele vai continuar com essa fala mais cadenciada, mais adequada, né? Ou se vai voltar só criticar tudo, né? E o STF, né, que a gente já até começou a citar um pouquinho mais em cima, mas o STF considerou o Moro parcial no julgamento de Lula, né? Então, ele lá em relação ao triplex. E aí ele anulou o processo.
O grande ponto que ainda fica em dúvida é em relação ao que vai ser os impactos disso, né? Se isso vai dar uma margem real para que as pessoas que foram condenadas pela Lava Jato entrem com outros pedidos para serem anulados também, se isso pode gerar de alguma forma ter que ter um reembolso de quem pagou nas delações premiadas, né? O que pode acontecer daí para frente. Então são cenários que a gente precisa ficar de olho, mas que efetivamente a gente tem que aguardar, porque não tem muito o que fazer, né? O Senado, né, o Senado finalmente ele aprovou o orçamento de 2021. A gente está aqui no dia 26 de março, né, a gente está tendo a aprovação do orçamento desse ano agora. E depois que fizeram todos os ajustes lá, né, então algumas mudanças, que a gente pode dizer assim, né, ficou percebendo que será necessário um corte de 26,5 bilhões para não furar o teto, né? Então o governo ainda vai ter um trabalho muito grande. Com isso, né, com a aprovação do orçamento, o Paulo Guedes já tinha falado, né, que o governo iria antecipar os benefícios a idosos, né, que são, por exemplo, o 13º que teria, e como está aprovado, ele só pagar ele hoje, ele é uma forma de dar um incentivo para a economia sem necessariamente usar verbas do orçamento, extra do orçamento, né? Porque isso já está aprovado no orçamento, mas impacta de forma geral em tudo. E falando em Paulo Guedes, ele ainda sugeriu a vacinação privada, né? E a isenção tributária para doação ao SUS, né? Então, uma forma de compensação para quem fizer a doação de vacinas ao SUS seria através da isenção tributária. Vamos ver se vai evoluir. E falando também de orçamento ainda, o IBGE teve um corte gigante, né, no seu orçamento do censo de 2021. O censo que era para ter corrido em 2020 e vai ocorrer agora só em 2021, está previsto para ocorrer em 2021, porém com o orçamento aprovado, ocorreu um corte de 96% do orçamento, que era de 2 bilhões, o orçamento foi para 71 milhões. Consequentemente, fica inviável, né, a aplicação do censo. Porque se for viável com um corte de 96%, a gente tem que mudar muita coisa. Por outro lado, né, é um momento complicado, o censo é um fator muito importante, que ajuda bastante, né, para poder dar seguimento nas políticas, né, inclusive nas políticas de distribuição de renda, né, dos benefícios dos estados e tudo mais. Mas, por outro lado, né, no cenário de pandemia que a gente está, talvez não ter o censo ajude a ter um controle maior da pandemia se a vacinação não estiver muito bem avançada até lá, né, porque é menos gente circulando, né, e como todos os governadores, prefeitos, aí, a grande parte deles insistem no lockdown, né, ter menos gente circulando é fundamental, independente do motivo, né, por mais nobre que o motivo seja. Né, então, vamos evitar. Né, e aí é o ponto principal, né, sempre que der, tem que ver, lembrando disso, né, sempre que der, vamos evitar de ficar saindo à toa, mas também não vamos deixar de trabalhar para poder sobreviver, porque é o que a gente precisa fazer. Os governadores, né, eles querem que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele participe das reuniões de combate à pandemia. Né? O governo Bolsonaro solicitou que o Rodrigo Pacheco liderasse esse diálogo com os governadores, e os governadores na primeira reunião já estão insistindo que seja feito isso com o Marcelo Queiroga, que é o ministro da Saúde. Nada mais justo, né? Porém vamos entender qual que é o ponto aí e como que o Marcelo Queiroga vai conduzir esse cenário, né? Porque se for para ter uma reunião simplesmente para poder ficar um brigando com o outro, não adianta nada. Então o ideal é que todo mundo consiga seguir de uma maneira mais tranquila e mais fácil para que as ações andem e fluam de maneira normal. Além disso, né, os governadores
eles solicitaram em carta que o auxílio emergencial seja de R$ 600, né, e com os mesmos critérios de 2020. E aí, né, não sei como que vai ser feito, tratado disso de alguma forma, mas pelo orçamento atual, pela PEC emergencial que foi aprovado, por tudo mais, é impossível fazer isso sem furar o teto, sem cair num crime de responsabilidade e sem dar brecha para o impeachment, né, do Bolsonaro. Então, consequentemente, imagino eu que isso não deve andar muito para frente, né? Foram cerca de 16 governadores que pediram, né? Então, é um ponto aí importante, mas que, sinceramente, eu acho muito difícil, né, de se evoluir. Passando aqui agora para o mercado brasileiro, né, o Ibovespa. O Ibovespa fechou hoje, no dia 26/3, né, a 114.781 pontos, uma alta de 0,91 no dia. Na semana a gente teve uma queda de 1,24. Um dos fatores, inclusive, foi essa questão do auxílio emergencial de R$ 600 solicitado pelos governadores. Foi um dia que o mercado virou inteiro, né? Em março estamos com 4,31% de alta. Em 2021 estamos com 3,56% de baixa. É uma queda de 3,56%, ainda é uma queda significativa para o ano de 2021. O dólar Petax, né? O dólar Petax ele fechou hoje a 5,7042, uma alta de 0,81. Na semana fechou com uma alta de 3,56%. E aí a questão da Libra turca, né, que eu falei mais cedo, foi um dos impactadores também, juntamente com essa questão dos governadores também. Em março a gente está com uma alta de 3,15% e em 2021 a gente tem uma alta de 9,77%. E o euro Petax 26 fechou hoje 26 a 6,7310, uma alta de 1,1%. Na semana 2,59%. E no mês uma alta de 0,25% e no ano uma alta de 5,54%. Até aproveitar esse momento aqui para poder lembrar vocês por que eu uso o dólar Petax, né? E não o dólar de fechamento. Eu uso o dólar Petax pois ele é o dólar oficial para cálculo de contratos, tá? Então, ele que vai impactar bastante aí no comércio. O restante vai impactar muito na especulação de momento, né? Então, no fechamento de câmbio daquele momento específico, o dólar comercial entra, mas o Petax ele é o para fechamento de contratos, né? Por isso que eu utilizo ele. Coronavírus. Mais de 14,09 milhões de pessoas já foram vacinadas, né? Destes, mais de 4,5 milhões já receberam a segunda dose, né? Então, a gente teve um aumento considerável em relação à semana passada de vacinação e de segunda dose. O total de casos de coronavírus aumentou muito, né? Então, a gente está agora com 12.320.169 casos, que representa 5,8% da população mais ou menos. Recuperados já são 10.772.549, 87,4% dos casos, então uma redução considerável. A gente estava na faixa dos 88,1%, né, na semana passada. Essa redução ocorre não tanto pelo aumento de mortes, mas principalmente pelo aumento de pessoas infectadas que estão em tratamento, que agora estão em 1.244.158 e representam agora 10,1% dos casos, e já as mortes são 303.462 pessoas, que representa 2,46% dos casos, né? Então, esse percentual de mortes, ele desde o início vem se mantendo na faixa de 2,4%, aumentou um pouco, né? Chegando quase no 2,5%, mas o que aumentou consideravelmente foi o número de infectados, que reflete automaticamente, né, na falta de leitos e que reflete automaticamente também nos lockdowns impostos pelos governadores e pelos prefeitos. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado aí, porque complica a situação para qualquer tipo de atendimento, não só atendimento de Covid. Por outro lado, né, notícia boa para hoje fica com que foi anunciada a vacina, que o Butantan vai fazer uma vacina 100% brasileira, né? Então, isso foi anunciado hoje.
e informando que os testes devem começar em abril. Algumas horas depois, coincidência ou não, né, aí vai depender de cada um, o Marcos Pontes, né, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, ele informou, né, que tem uma vacina da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto que deu entrada na Anvisa para poder começar os testes clínicos. E também aproveitou para falar que tinha mais outras vacinas que estavam sendo estudadas, umas 15, e dentre dessas tem mais outras duas, né, que estão bastante evoluídas e que em breve também devem ter entrada. O fato é que, se foi porque teve o anúncio do Butantan ou não, o importante é a gente ter o maior número de vacinas possíveis para a gente ter o maior número de pessoas vacinadas o mais rápido possível. Né? Vacinas de qualidade aprovadas pela Anvisa, obviamente. Né? Copom. Né? Como eu falei, a gente teve reunião na semana passada, que teve a alta de 0,75, que a gente falou lá atrás. Né? E na prévia, na divulgação, ficou acenado que na próxima reunião provavelmente teriam um aumento de 0,75%. E isso nessa ata de agora reafirmou, né, que a possibilidade de aumento de mais 0,75 na próxima reunião. E a próxima reunião é dia 4 de maio. Né? Então, a gente espera que o Copom realmente siga nessa linha, né, uma vez que a gente precisa segurar a inflação, né, para ela não descontrolar mais do que já está descontrolado. Mas vamos aguardar o desenrolar, né? A gente ainda tem aí mais de um mês pela frente, né? E aí muita coisa vai acontecer, inclusive a evolução das vacinas, que é um ponto extremamente importante para caminhar na recuperação da economia e dar o direcionamento de como que vai ser efetivamente a inflação nesse período e a perspectiva para frente. Por falar em recuperação da economia, né, 8 montadoras de veículos, né, de produção de veículos, já pararam ou reduziram linhas de produção. E a redução e essa parada, né, se dá não só porque está tendo os lockdowns para poder reduzir ali o número de pessoas em fábrica para evitar contágios, mas também por falta de matéria-prima e também eu acho que está tendo também aí, ainda não declarado, mas uma redução na demanda também. Né? Então, uma coisa vai alinhar na outra. Normalmente eles estão fazendo férias coletivas, né, em equipes separadas, e vamos ver como é que isso vai evoluir. Pesquisa Focus. O IPCA 2021 fechou para 2021 da pesquisa Focus está 4,71%, já é a 11ª semana de alta. Né? O PIB para 2021 uma alta está prevendo aí com mais 3,22%, mas já é a 3ª semana de queda do PIB. Semana passada era 3,23%, uma queda pequena, mas é uma queda. E o câmbio para 2021 está previsto para estão estimando para 5,30, né? Mesmo valor estimado na semana passada. Já a Selic para 2021 ela saiu de 4,50 e foi para 5%, né? Sendo a 2ª semana de alta. Vamos aguardar para ver como que vai se comportar, né, nas próximas semanas, mas tá se desenhando um cenário com a inflação mais alta um pouco, né, e também com a Selic mais alta um pouco, né, do que os patamares que a gente viveu aí em 2020. E isso aí impacta consideravelmente, tá, pessoal? Essas mudanças impactam consideravelmente na renda fixa, inclusive se você já investiu nesse meio do caminho aí, isso impacta demais nos juros, né, que está sendo pago e negociado no mercado. Anatel. A Anatel informou, né, que o Brasil subiu 20 posições no ranking de serviço de telefonia móvel. Ele foi da 83ª posição em 2018 para a 63ª posição em 2019. Né, isso de serviço de telefonia móvel. Já para a banda larga fixa, o Brasil evoluiu da 75ª posição para a 45ª posição, né, aumentando aí 30 posições.
Então, uma evolução considerável no telefonia móvel e na banda larga fixa. Porém, um dos entraves que ainda tem aqui no Brasil, que aumenta os custos bastante, que diminui investimentos e tudo mais, é os impostos, que ainda representam quase 50%, né, dos custos, né, das operadoras, né? Então, um trabalho muito grande aí. E outro fator interessante que teve foi que a redução do plano de telefonia móvel, né, que há 10 anos atrás ficava na faixa de mais ou menos $60, $63, e caiu para a faixa dos $19, né? Então, isso já corrigido pelo consumo e tudo mais, mas é uma consideração, uma redução bem considerável do valor, né? E mostra um cenário aí para a gente analisar, para quem gosta de telefonia e quer analisar, vale a pena dar uma pesquisada nessas informações que a Anatel trouxe, né? E fazer suas análises e para tomar suas decisões. O IBGE, né, ele trouxe que o IPCA 15 foi de 0,93 em março, né? Esse é o maior resultado para um mês desde 2015, que tinha sido 1,24%. Né? E eu já conversei com algumas pessoas, né? Eu falo muito isso, que quando o GPM dispara e o IPCA não, depois de algum tempo eles costumam se encontrar, seja dispara ou recua muito, né? As curvas elas tendem a se encontrar ao longo do tempo. Então, é um caminho aí para a gente ficar bem de olho o que vai acontecer com o IPCA, porque está tendendo aí a dar uma aumentada nesse momento. A FGV, ela trouxe que o INCC, né, o Índice Nacional de Construção Civil, o NCCM, né, ele acelerou a 2% em março, na comparação com fevereiro, que foi 1,07%. Já são 11,95% em 12 meses até março, né? E elevação de 4,04% no ano, né? Então, nesse ano de 2021 já são 4%. E aí é o que tem complicado bastante a vida das construtoras para fazerem planejamentos, né? Esse NCC subindo consideravelmente, né? E dificulta aí as vendas. O IPCS, ele pode fechar março próximo a 1%, né? Isso se a redução feita no preço da gasolina nas refinarias chegar nas bombas, né? Isso aí foi uma análise feita pela FGV, né? Vamos ver efetivamente o que vai acontecer e se vai chegar essa redução e como é que vai fechar o IPCS agora em março. Por fim, a confiança do consumidor, né, caiu 9,8 pontos em março, né? Isso aí consideravelmente devido, né, aos aumentos, à inflação, aos lockdowns, tudo isso aí impactando de forma bem significativa. Bom, o que eu tinha de notícias para vocês era isso. Espero que tenham gostado. Peço desculpas aí pela tremedeira aqui, a estrutura realmente não ficou a melhor, mas eu não podia deixar de vir aqui falar com vocês. Espero que gostem. Para quem não conseguiu assistir hoje, lembro que fica gravado, né? Quem chegou aí agora no final, fica gravado aqui no IGTV. Peço que curtam, compartilhem, comentem, façam suas perguntas e a gente está aqui para poder tentar esclarecer para vocês depois. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.